Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre princípios da formatação. Primeiro de tudo, eu venho abrir meu explorador. Depois que abro o explorador, venho em documentos. Aqui nos documentos, pessoal, eu venho aqui nessa área. Para quem assistiu a aula passada, o nome desse documento era 123, mas eu mudei já aí o nome rapidamente para Word 2013. Fiz 2 cliques aí para abrir. Vou minimizar. Nem apanhei mais tempo. Deixa eu só minimizar esta área aqui e venho puxar de novo. Pessoal, a princípio, quando nós temos um documento em primeira mão, quando nós escrevemos um documento, primeiro de tudo, nós devemos nos atentar ao que? Ele vem e fica desse jeito aqui, desse jeito assim. Desse jeito, sem espaçamento, um texto totalmente normal, assim, desse jeito. Bom, totalmente estragado, um texto estragado mesmo. Um texto assim, desse jeito, estragado. Então, o que nós vamos fazer com esse texto? Nós vamos aprender aqui algumas técnicas de selecionar aqui dentro do princípio da formatação e vamos indo desenvolver aos poucos, ok pessoal? Então, primeiro de tudo, eu quero ensiná-lo a como fazer uma seleção ou as 4 seleções que a pessoa ou que geralmente todo informático precisa saber, mas eu quero disponibilizar esses textos assim, desse jeito, de forma que nós, quando chegarmos na parte sobre formar parágrafo, formemos os parágrafos de um jeito que nos possibilitará trabalhar normalmente. Mas eu vou negritar essas partes aqui. Já começa a pegar aí o assunto. Vou negritar essas áreas aqui para eu não esquecer as partes principais deste texto, ok? Então nós temos um texto totalmente desestruturado. Primeiro de tudo, para nós aprendermos a primeira técnica de como selecionar, nós viemos fazer uma seleção. Bom, agora sim que está mesmo bem estragado. Então, quando nós fazemos a seleção, o primeiro princípio da seleção é nós fazermos do canto superior esquerdo para o canto inferior direito, assim, desse jeito. Nós puxamos assim, ou puxamos do canto inferior direito para o canto superior esquerdo, como um sistema triangulado, assim, desse jeito. Deixa eu só pegar aqui uma forma, assim, uma seta. Como é que é? Deixa eu pegar aqui essa seta. Bom, faz-se assim, desse jeito. Ó, essa seta não está visível. Deixa eu só eliminar essa seta aqui porque não está visível. Tem que ser uma seta que esteja ou que seja visível, como esta aqui, assim. Poxa, eu quero fazer aqui uma coisa, mas não tá me dá muito jeito para eu poder fazer. Então aí a forma, deixa eu ver aqui uma coisa rápida que eu posso puxar aqui rapidinho. Vou fazer mesmo com essa seta que não tá aparecendo assim muito bem, mas eu tenho certeza que você vai ver. Assim, deste jeito, atravessá-lo assim, desta forma. Dá para ver. E você começa a selecionar desse canto aqui para esta região assim, desse jeito. E também você pode selecionar desta região aqui para essa região subida assim, deste jeito. Ele também dá certo. Essa aqui é a teoria da seleção. Você pega assim, daqui desse jeito, assim, subindo assim até aqui em cima. Ou você pega dessa região aqui, empurrando ele para baixo, ok? Assim conseguimos chegar a uma pequena conclusão. Eu vou eliminar esses traçados que eu fiz aqui agora. A primeira seleção fizemos assim, desse jeito, ok? O segundo método de seleção é nós deixarmos o cursor disposto aí em cima, apertarmos o Shift, não largar o Shift e andar com seta de navegação, tanto faz da direita ou seta abaixo, fazendo clique várias vezes, empurrando para baixo. Assim nós acabamos por selecionar. Essa é a segunda forma de seleção. Pega o Shift, depois de pegar o Shift aí,
e anda com seta de navegação abaixo para você selecionar todo o texto, ok? Outro método de seleção que nós temos aqui é quando você seleciona parte por parte. Você pega aí no control, aperta o control, pega o botão do mouse, botão esquerdo e seleciona parte por parte, ok? Assim, desse jeito, conforme eu estou a fazer aqui agora, tá bom? Você vai selecionar áreas por áreas. Isso vai fazer mais sentido quando nós estivermos no desenvolvimento da nossa formatação de texto, que vai ser a próxima aula que nós vamos falar sobre formatação de texto, porque essa aula de hoje é princípios da formatação, tá bom? Então esse é o terceiro método que falei agora sobre seleção de texto. O quarto método e último que eu quero apresentar para você depende do idioma que está disposto aí no teu Word. Por exemplo, o meu Word o idioma do meu Word é português de Portugal. Se teu idioma for português do Brasil, você vai ter que fazer Ctrl mais a letra A. Mas o meu, como é idioma português de Portugal, para mim fazer esse método de seleção, eu tenho que bater Ctrl mais a letra T. Então ele já faz aí a seleção de todos os assuntos. Você primeiro aperta no Ctrl, depois assim que você bate na letra T. Então Ctrl mais T é igual a seleção de texto aqui dentro do Word. Mas o meu computador, o sistema que está instalado é português de Brasil. Então, para mim fazer seleção dos aplicativos, eu tenho que bater Ctrl mais a letra A. Conforme vemos aqui, Ctrl mais letra A, ele seleciona porque o idioma que eu estou a utilizar é idioma português de Brasil, do meu computador. Agora, do meu Word é português de Portugal. Para mim selecionar, eu tenho que bater Ctrl T. Se eu bater Ctrl A, ele vai abrir esta aba de navegação ou esta área aqui. Então não é isso que se precisa. O que se precisa para selecionar é Ctrl mais a letra T, ok, pessoal? Então, conforme nós acabamos de ver, existem metodologias para nós formarmos parágrafos aqui, mas nós hoje não vamos formar parágrafo porque hoje vamos aprender umas técnicas muito diferentes do que é formatação do próprio texto, ok? Então aqui o que nós queremos enfatizar? Nós queremos enfatizar esta área toda aqui. A princípio, quando você recebe aí um texto, já sabe que ele está no formato normal. Mas nós queremos começar daqui por tipo de texto. Primeiro de tudo, você tem que selecionar o texto para você fazer uma alteração. Todas as vezes que você quiser fazer alteração num texto, você tem que selecionar a área que você quer fazer alteração ou selecionar todo o texto se você quiser fazer a alteração no texto completo. Então, eu selecionei o texto completo porque é no texto completo que eu quero fazer a alteração, ok? Então, vamos escolher aqui o tipo de letra. Aqui no tipo de letra, eu vou escolher uma letra que vai de encontro com aquilo que eu quero. Geralmente, as pessoas quando escrevem no Word, disponibilizam mais a letra no formato ou no tipo Arial. Aqui, Arial. E aqui o tamanho do Arial geralmente tem sido 12. Então, vem aí a junção de Arial 12, ok? Aqui está escrito tipo de letra. Aqui é tamanho do tipo da letra, ok? Essa área aqui serve para aumentar o tamanho do tipo de letra, assim, porque eu já fiz seleção, já selecionei. Então quando você clica várias vezes, ele vai aumentar, ou a letra vai aumentar de tamanho. Aqui é diminuir o tamanho do tipo de letra. Então aqui faz a diminuição até 12, conforme nós acabamos aí de ver. A princípio aqui é maiúscula, minúscula. O que essa região faz? Quando nós clicamos aqui, vamos disponibilizar todas as letras, até aquelas que são maiúsculas. Vamos disponibilizar elas em minúscula. Vês? Tudo ficou em minúscula, automaticamente. Não tem nenhuma letra maiúscula no nosso texto. Clicamos aqui novamente. Vamos disponibilizar ela toda em maiúscula. Clicamos.
tudo está em maiúscula no nosso texto, ok pessoal? Então aqui nós podemos também disponibilizar as primeiras letras em maiúscula a seguir de minúscula, ok? Conforme vês, tá deste jeito. Todas as letras iniciais são maiúsculas, de resto são minúsculas. Aqui, vê, demonstrações financeiras, tudo isso aí. E as primeiras iniciais são minúsculas, de resto são maiúsculas, conforme vês, possível realizar, os, mais, Então, tudo em minúscula, inicial, de resto maiúscula. Eu vou voltar aqui, essa seta significa anular a ação que você acabou de fazer, e essa aqui é refazer, aqui guardar e aqui abrir, acho que abrir um outro Word ou restaurar ou uma coisa assim. Então, nós vamos clicar aqui várias vezes para ele desfazer essa determinada ação. Ok, até aqui acho que é onde nós havíamos parado, então chegamos até aqui. De resto, as coisas que estão aqui tem assunto próprio para nós conversar sobre esses assuntos, mas acredito que nós vamos avançar. Vamos explicar já mesmo toda esta área para nós também não termos dúvida, porque a aula é princípio da formatação, tá bom? Então aqui nesta seta, ou nesta seta, geralmente eu nunca trabalhei muito com essa letra A, eu desconheço na totalidade o que esta letra A faz. Vamos encostar para nós ver o que ele fala, o nome, limpar toda a formatação. Pessoal, descobri agora que se limpar toda a formatação, quer dizer que se você faz uma formatação aqui dentro desse texto, assim, vamos ver como é que ele funciona. Opa, mágico, limpou toda a formatação. Quer dizer que qualquer alteração que você quiser fazer aqui, por exemplo, aquela hora nós havíamos feito algo aqui nessa região, então se eu quiser limpar essa formatação toda que está aqui, eu clico só aí e opa, não sei o que está acontecendo, mas acho que ele não pega aqui nesse tipo de formatação, só se nós negritarmos, só se nós dispor ela aí em negrito, só assim que ela limpa a formatação. Por exemplo, assim, itálico, mas aí o sublinhado, vamos dar aí um vermelho aí, vamos, ok, só assim que ela funciona. Já tiramos aí a dúvida, tá bom? Agora, aqui nessa região, vou deixar o cursor aí, nós conseguimos meter os marcadores, conforme nós conseguimos ver aqui, são marcas, então nós conseguimos meter aqui os devidos marcadores, tá bom? Eu acho que já se deparaste com muitos desses marcadores aqui em uma vez que trabalhou ou uma vez que leu um documento, então já se deparou com muitos desses marcadores. Aqui conseguimos colocar numerador, aqui numerador em romano, o ABC, ou 1, 2, 3, aqui nós conseguimos colocar esse tipo de formatação. Tudo isso nós vamos fazer ao longo do tempo, tem aulas aqui definitivamente preparadas para esse tipo de conteúdo que nós estamos aqui a passar, porque só estamos a ver aqui as bases. Aqui nós temos metodologia para nós criarmos os capítulos, né? Os capítulos, acho que nós não vamos falar muito dessa área aqui, mas nós vamos enfatizar só como é que ela funciona a princípio. Aqui nós temos lista com múltiplos níveis, ok? Aqui nós temos diminuir avanço e diminuir avanço. É quando nós criamos aí os parágrafos, então nós clicamos várias vezes na tabulação e ela avança para aquele lado. Então nós aqui também conseguimos diminuir o avanço, tá bom? Aqui ordenar, não vou falar sobre isso, também não vou falar sobre essa região aqui. Então voltamos aqui nessa área sobre negrito, pelo que parece ser muita coisa que eu estou a explicar aqui, mas ainda não é nada. Aqui tem negritar, itálico, sublinhado, rasurado, que muitas vezes é utilizado nas empresas que fazem alterações de preço. Você encontra um telemóvel no preço de tipo $5, $5. Depois você encontra rasurado, né? Assim desse jeito, uma rasura
depois mais tarde aparece aí um preço verdadeiro. Então como é que ela funciona? Vou só selecionar aqui como que ela funciona. Geralmente vai estar assim, 5, e depois o preço verdadeiro vai estar aí. Então eles vão fazer rasura aqui, vão fazer assim desse jeito, senão fica muito bom. Vou meter aqui tipo 510. Então ele vai fazer a rasura aqui, ele fica assim desse jeito, conforme vês aí. Acho que já tem visto isso, então não vou avançar muito com isso aqui. Vamos avançar. Então selecionei aí o texto, eu fiz isso, negritei, italiquei e também dei aí uma rasura, tá? Dei uma rasura e ele ficou assim desse jeito, tá bom, pessoal? Então você aproveita já para fazer essas técnicas aí. Agora aqui nessa área nós conseguimos, por exemplo, quando nós aprendemos na química o H2O, que é a fórmula da água, geralmente ela é feita desse jeito. H, clica aqui nesta seta, 2, que fica lá embaixo, depois metemos aí, não, senão vai ser o 20. Então, depois de nós meter o 2, clicamos novamente aqui no mesmo sinal, metemos O, só assim que fica H2O. Já consegui aí pegar. Então a fórmula do carbono acho que é CO2. Então esse 2 geralmente ele fica aí embaixo, CO2 aí embaixo. Então consegues ter uma mínima noção sobre este assunto. Não é importante que você continue a escrever aí, porque senão ele vai pegar essa região que está aí embaixo. Então você vem sempre clicar de volta no mesmo sinal. Agora aqui o sinal que nós temos em cima são as elevações tipo 2 elevado a 2, sim, desse jeito, mais ou tipo, sei lá, mais 2 aí em cima, depois tira da elevação, aqui vai 4 elevado, 4 elevado a 3 aí em cima, menos 8, sei lá como é que é, e faz aí as fórmulas em matemática, tá bom, pessoal? Então esse é exemplo daqui dessa região aqui. Eliminamos esse exemplo aqui, ou pode ficar mesmo aí só para você ter noção contínua. Aqui quando nós escrevemos um determinado assunto, onde quase que acontece o Word Date, né? Selecionamos aqui esse assunto. Geralmente tem que se selecionar, e depois de selecionar, só assim que aquilo que você escreveu a fazer efeito aqui, conforme nós conseguimos ver. Era tudo preto, mas agora que nós selecionamos, depois clicamos aí e ficou tudo assim desse jeito. Eu seleciono aqui, venho aqui nesse ABC e clico, ele já sublinha também tudo que nós temos aí e vai ficar sublinhado. Então quando eu clico de volta, seleciono de volta aqui, venho clicar nessa seta e veio sem cor, ele fica de novo deste jeito, assim conforme está. Vens aqui, procuras uma letra, uma cor que queres selecionar, depois aqui assim, está selecionado, você vai continuar a escrever, conforme as pessoas usam marcador nos cadernos, usam marcador nos seus apanhados que vão fazer, então mesmo podemos fazer também aqui dentro do Word usando um marcador nato, ok? Sem cor, aqui nas cores eu seleciono assim em vermelho. Eu posso fazer espaçamentos aqui para nós vermos cor das letras, conforme está aí as cores das letras, e nós vamos deixar ela aqui em verde, assim. Vou deixar esse verde aqui, tá? Ok, tá bom aí, deixamos em verde. Agora aqui nós temos alinhamentos. Aqui nas áreas de alinhamento nós temos aqui, por exemplo, nosso texto está alinhado à esquerda, aqui tem alinhamento ao centro, alinhamento à direita e justificado. Primeiro de tudo eu tenho que selecionar tudo isso. Tem aqui alinhamento ao centro, tem alinhamento à esquerda, alinhamento ao centro, alinhamento à direita e justificado, para todo o texto ficar organizado. Já que o texto ele fica extremamente organizado,
e dá vontade já de começar a fazer aí as coisas, mas ainda não é o momento de nós fazer aí as coisas. Aqui espaçamento entre linhas e parágrafos, nós conseguimos ter noção de como é que se pode fazer para um texto respirar. Então o texto precisa respirar desse jeito. O texto geralmente respira aqui no 1.15, ou no 1.15 ou no 1.5. Então eu gosto de fazer o texto respirar mais aqui no 1.15. Muita gente gosta de fazer o texto respirar no 1.5, pelo que também não está errado, tá bom, pessoal? Não está errado. Mas quando você seleciona o texto, novamente você vai ter uma visão aqui da área selecionada a partir deste balde aí. Você pinta simplesmente só a área selecionada. Quando eu deseleciono, e ele fica pintado simplesmente só a área selecionada. Quer dizer que eu mandei só para pintar esta área aqui. Quando eu venho aqui, clico aqui sem cores e ela já sai automaticamente. Tá bom, pessoal? Essa área aqui, essa região, nós vamos falar quando nós inserirmos aí as tabelas, quando nós estivermos a falar de um determinado assunto sobre tabelas, e nós vamos aprender a falar sobre os limites também. Vai ficar bem mais claro, mas conforme consegue ver já aí nos exemplos, ele já passa aí batido sobre os exemplos que nós vamos fazer. Se eu deixar o clique aí, ele fica assim, desse jeito, só lá para aquele lado. Eu deixo aí ele todo enquadrado, todos os limites, sem limites, então ele fica assim, desse jeito. Aqui ainda não despintou, não sei porquê. Vou vir aqui, vou deixar novamente sem cor para ele despintar esta área aqui. Pessoal, parece coisa mínima, nós conseguimos explicar toda essa região aqui, pelo que ainda não é tudo que nós tínhamos preparado aqui para explicar, e isso você vai pegar com o passar do tempo, tá bom? Aqui nós temos localizador de palavras. Aqui nós podemos escrever tipo homem, assim, desse jeito. Ele já vai selecionar quem está como homem aqui. Então vamos fazer isso, escrever texto. Então ele já vai aparecer aqui, tem duas regiões a falar de texto, uma é essa aqui, outro texto é esse aqui, é localizador de texto. Então vamos escrever também office. Ele já aparece aqui 14 resultados de office. Tem aqui, até lá no fim. Então esse localizador serve para nós fazer esse tipo de coisa. Tem assunto que você quer localizar rapidamente, então você não precisa se dar trabalho de estar aí a procurar. Abre só o localizador e você aqui pode fazer os comandos, tá bom? Essa era a última dica que eu queria passar aqui nessa região da base. Vamos no inserir. Aqui no inserir nós vamos aprender a introduzir folha de rosto, criar uma folha de rosto em branco, fazer a quebra de página. Vamos aprender a inserir tabela, inserir imagem, inserir formas, fazer captura de ecrã, gráficos, smart art, e simplesmente vamos vir até em Word Art. Vamos falar também sobre o Word Art aqui. Vamos falar sobre cabeçalho, rodapé, numeração de página ou número de página. Vamos também falar sobre isso. Estrutura. Na estrutura geralmente só vamos falar sobre marca d'água, cor da página e limites da página. Esquema nós vamos falar sobre margem, orientação, tamanho, colunas. São essas quatro coisas que nós vamos falar aqui. Referências, não vamos falar tanto. Mailing também não vamos falar nada sobre isso, porque nunca fiz nada com essas três opções de referência, o mailing, porque os textos que nós escrevemos aqui em Word não nos obriga tanto a inserir os dados, ou não nos obriga tanto a inserir as técnicas que existem aqui. No ver, nós vamos simplesmente só selecionar a régua, que ela fica assim, desse jeito, conforme vês aqui. Se nós selecionarmos aqui, ela já se vai. Acho que já não vamos voltar mais a falar sobre aqui o ver.
Aqui também a linha de grelha e painel de localização, que é o mesmo painel de localização que nós abrimos aí há pouco tempo, ok? Então, por mais que eu feche, ele deseleciona, linha de grelha, não é importante para nós, tiramos fora, mas o mais importante é só a régua. Tá bom, pessoal? Acho que se você gostou da aula, deixa já aí o teu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sino das notificações para não perderes as próximas aulas que eu postar aqui dentro do meu canal. Tá bom, pessoal? Tamo juntos, até a próxima aula.